Está no ar o Declare e Conte, podcast do Sescap Londrina, Paraná e região. Eu sou o Jonatas Oliveira, empresário contábil, convidado pelo Sescap Londrina para conduzir esse podcast Declaração e Destinação do Imposto de Renda da Pessoa Física. E como convidados para esse bate-papo especial, temos aqui o delegado da Receita Federal, Dr. Reginaldo César Cardoso. Seja bem-vindo, doutor. O empresário e membro da Comissão Jovem do Sescap Londrina, Gabriel Furlan. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado. E o presidente do Conselho da Criança e Adolescente, o Cláudio Melo, está conosco aqui neste podcast Declare e Conte. Obrigado por estar aqui conosco, pessoal. Ressalto que o Sescap realizou recentemente, no dia 29/3, o Declare Certo para sanar as dúvidas da população de Londrina, que foi lá na Concha Acústica, de modo a incentivar a nossa destinação do imposto de renda para os fundos de esporte, fundos da criança e adolescente, fundo do idoso e outras destinações possíveis permitidas pela legislação federal. Foi um grande evento, contou com a participação de vários projetos, entidades e a imprensa local. Dito isso, gostaria de frisar que este movimento de conscientização não pode parar. Temos que continuar dia a dia incentivando as pessoas físicas, quem pode declarar, inclusive aos empresários também que pode fazer essa destinação. Vamos abrir aqui as perguntas, primeiro para o doutor Reginaldo. Doutor, falando de declaração do imposto de renda, quais as principais orientações que o senhor tem a destacar e as principais mudanças e os prazos para esse ano de 2025? Olá, Jonatas. Olá, Cláudio. Olá, Fabrício. Prazer, mais uma vez, estar aqui no Declare e Conte. Sempre o Sescap apoiando a Receita Federal, levando informação boa, informação de qualidade a toda a coletividade, a toda a comunidade aqui de Londrina e região. Então, a satisfação é estar aqui. Olha, Jonatas, esse ano nós não temos grandes alterações em relação ao ano passado do imposto de renda. Não houve grandes alterações na legislação. Então, a primeira alteração é aquele ajuste mesmo no valor de quem está obrigado a declarar, aquele que recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888. Outra novidade para esse ano são as obrigatoriedades de declaração trazidas por duas leis federais que foram aprovadas em 2023, mas que tiveram fatos geradores em 2024. A primeira é aquela onde possibilitava ao contribuinte o ajuste na sua declaração dos bens móveis que ele poderia, por um cálculo lá que essa lei trouxe, que essa instrução normativa detalhou, poderia ajustar o valor do seu patrimônio. Então, se a pessoa não está obrigada por nenhum outro motivo, mas fez esse ajuste patrimonial baseado nessa lei, ele está obrigado a declarar esse ano apenas por esse motivo. O outro motivo também que atinge uma quantidade pequena de contribuintes são os contribuintes que tiveram rendimentos no exterior, que a partir do ano de 2024, esses rendimentos passaram a ser tributados no ajuste anual e não somente na venda do ativo, como era antes. Então, essas pessoas também, a partir deste ano, estão obrigadas a declarar. No mais, como nos anos anteriores, só para a gente deixar aqui, lembrar aqui, quem tem patrimônio acima de R$800 mil, independente da renda que teve também, tem que declarar, e aquele que teve rendimento isento, acima de R$40 mil. Todas as pessoas estão obrigadas a declarar. Muita desinformação tem chegado a nós relativa ao projeto de lei de isenção de R$5 mil que está. Então, é bom a gente levar para a comunidade essa informação que ainda é um projeto de lei, ele deve ser discutido agora no Congresso e, se aprovado, deve valer para o ano a partir de 2026. Então, nós vamos ter aqui essa discussão, talvez no podcast ali de 2027, Mas, no momento, essa propositura do governo federal de isenção até R$5 mil, ela não altera em nada a obrigatoriedade dos declarantes do imposto de renda relativo a 2024.
Perfeito, doutor. Só um adendo aqui, que a gente, no escritório, teve muitos questionamentos de clientes, contribuintes, em relação à correção, né, dos bens móveis e imóveis, né, que foi até 16 de dezembro de 2024. Então, não é mais possível fazer essa atualização, né, doutor? Não, olha, em termos de datas, além dessa que você está levantando, que se encerrou no final de 2024, nós temos uma situação atípica esse ano, né, que, em geral, o prazo final de declaração vai até o dia 31 de maio. E esse ano ele vai até dia 30 apenas, porque dia 31 é um sábado, né? Então, às vezes, as pessoas ficam com essa data na cabeça, todo ano, né? Todo ano é 31 de maio, e esse ano, na realidade, é dia 30 de maio, às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos da sexta-feira, 30 de maio. Perfeito. Fica o alerta aí aos nossos colegas contadores, então, que esse ano é até 30 de maio de 2025, o prazo final de entrega da declaração de imposto de renda. Gabriel, né, como dentro da sua empresa aí, vocês têm trabalhado essa questão da destinação do imposto de renda? Olha, a destinação é um trabalho de conscientização, né? Então é feito declaração a declaração, conversa a conversa com cada empresário, com cada contribuinte, né? Nós temos tido sucesso nas conversas que temos, mas é um trabalho que precisa evoluir ainda mais, né? Até aproveitando o tema, Dr. Reginaldo, eu queria que o senhor puder esclarecer o tema destinação e malha fina, que hoje é muito atrelado um ao outro, e se tem algo relacionado, se não tem. Sim, Gabriel, esse é um esclarecimento muito importante, né, para a sociedade em geral, né? As pessoas podem fazer essa doação, as pessoas jurídicas e as pessoas físicas, ao longo do ano, né, do ano calendário, tanto para o fundo da criança e adolescente quanto para o fundo do idoso. Mas por que esse assunto é muito importante agora, no momento da declaração de ajuste anual da pessoa física? Porque é uma oportunidade, né, em que as pessoas que não tiveram essa preocupação no ano, e é normal que não tenhamos mesmo, é uma oportunidade de fazer essa... É uma doação, mas que se converte em destinação, né, porque é uma doação 100% dedutível. Então, na realidade, você está pegando um imposto, né, que iria originalmente para o Caixa Geral do Governo Federal, e você tem essa prerrogativa, esse direito de que esse imposto, que esse valor, que esses recursos sejam aplicados aqui na nossa cidade ou em qualquer outra cidade que você escolher, né? E esses recursos vão diretamente a esses fundos. Por que agora é um momento importante? Porque na declaração de ajuste, isso se torna muito fácil, né, Gabriel? Qualquer um que faça a declaração completa, ele é potencialmente um doador, né? Um destinador de recursos para o fundo da criança, do adolescente e do idoso. Basta que ele abra ali, seja no programa gerador, seja no celular, uma abinha doações, e lá é muito intuitivo, né? O próprio programa vai mostrar, vai pedir para ele colocar o município que ele quer destinar os recursos, né? E para qual fundo que ele quer destinar os recursos. O próprio programa vai calcular limites, então se ele quiser doar um valor acima do que ele tem potencial para doar, o próprio programa vai dizer para ele, olha, o teu limite para doação é esse, né? O próprio programa vai gerar um DARF específico para essa destinação e basta recolher esse DARF. Se ele tiver imposto a pagar, né, vamos supor, ele tem R$1.000 de imposto a pagar. Ele vai fazer um DARF de R$100 de destinação e os outros 900 do imposto normal. Se ele tem imposto a restituir, né, a princípio ele não pagaria nada hoje, mas ele pode fazer esse pagamento de um DARF de R$100 e esses R$100 vão ser restituídos a ele no momento que ele receber sua restituição, com correção da Selic. Então, ele não, de maneira alguma, tem qualquer onerosidade nessa destinação. Então, por isso que é um momento ímpar para que a gente leve aos contribuintes essa possibilidade de fazer aí essa ação de cidadania, né? Muito tempo atrás, essas doações e essas destinações eram feitas diretamente às entidades,
né? E aí, algumas dessas entidades não prestavam contas à Receita, e esses contribuintes que doaram caíam em malha fina. Isso ocorreu, eu acho que há mais de 10 anos. Com essa mudança da sistemática, onde a destinação vai diretamente a um fundo e não à entidade, praticamente não existe malha fina disso, né? Então, se o contribuinte tem alguma medo, algum receio de que possa cair na malha fina por causa disso, eu asseguro aqui que não existe nenhuma possibilidade de cair em malha fina, tá? Outra coisa que aconteceu em outros anos, pode acontecer esse ano, é o contribuinte não pagar o DARF da contribuição, né? Então, aí sim, aí vai aparecer uma pendência que ele excluiu aquele tributo do que ele tem a pagar, só que ele não pagou aquele DARF para o fundo, né? Pagou só um DARF, ou ele tem restituição, disse que vai pagar o DARF, mas não pagou. Aí sim, aí vai aparecer uma pendência. Mas isso aí é uma coisa muito pontual, né? E que também não vai... Basta ele pagar o DARF que vai sair essa ocorrência da declaração dele, né? E aqui em Londrina, né, depois a gente passa aos números, nós temos um potencial de se recolher a esses fundos 56 milhões de reais. E nós, o ano passado, recolhemos apenas 1 milhão e 700. Né? Então, esse aí é o apelo da Receita Cidadã para que os contribuintes usem, né, dessa prerrogativa cidadã de dizer, olha, pelo menos 6% do meu imposto eu tenho esse direito de destinar a quem eu quero. E esses 56 milhões, doutor, somente pessoa física mesmo, né? Sim, a gente está falando só das pessoas físicas que na declaração de ajuste fizeram a declaração completa, né? Ou seja, são 66 mil contribuintes em Londrina que teriam a possibilidade de fazer a destinação de parte do imposto, né? E só 1.000 e poucos fizeram. Aliás, só 990 fizeram. Perfeito. Obrigado, doutor, pelas respostas. E para quem não está nos ouvindo, né, você sabia que parte desse imposto pode ser destinado a projetos sociais também? Isso mesmo. Ao invés de todo o valor ir para o governo, uma parcela pode apoiar as iniciativas que beneficiam crianças, adolescentes, idosos e projetos desportivos. Aproveitando isso, o Cláudio, né, conta para nós, Cláudio, como o recurso dessa destinação tem sido aplicado na cidade de Londrina. Jonathan, primeiramente, obrigado pelo convite, em nome do Conselho da Criança. Quero dizer que eu também trabalho numa entidade filantrópica, então a gente vem aqui falar com propriedade sobre a aplicação dos recursos. Quero, Gabriel, também cumprimentá-lo, doutor Reginaldo também, porque a gente sabe dessa conspiração do bem, o quanto isso tem sido produtivo e tenho certeza que vai render bons frutos. Então, hoje, eu fiz questão de trazer para nós algumas informações que nós, no dia do evento do Sescap, que foi uma maravilha, porque eu acho que é bem esclarecedor, né? Todas as falas, mas eu quero dizer que nós fizemos questão de fazer a leitura, porque é uma dúvida que as pessoas tinham nos outros anos. Mas como que é aplicado esse recurso? O doutor falou muito bem sobre como era destinado esse recurso, e aí a questão da malha fina, esse problema que acabou causando e que muita gente deixou de fazer, de medo de cair na malha fina, né? Não porque vai sonegar, não é nada disso, é porque poderia ter um problema. Isso acabou com essa questão dos fundos. Então, hoje o fundo do idoso, fundo da criança, a gente recebe esses recursos e aí nós abrimos editais. E esses editais, para vocês terem uma ideia, no último edital nós tínhamos um valor de 6 milhões para que as entidades pudessem apresentar seus projetos. Vocês imaginem, nós fomos acumulando esse recurso no fundo e aí nós conseguimos 6 milhões de reais para poder aplicar aqui para trabalhar com criança e adolescente no município de Londrina. E aí eu fiz questão aqui de trazer para vocês uma lista que é público, está lá no site do Conselho, para quem quiser, são 33 instituições que receberam. Todas essas instituições, elas têm registro primeiro no Conselho, como o doutor falou, então há um controle hoje. Essas entidades têm que primeiro ter registro no Conselho, que não é uma coisa simples.
demanda várias documentações, demanda visitas por parte do conselho. Nós temos lá, por exemplo, a comissão de acompanhamento que acompanha essas entidades para que esse registro se mantenha válido. Sem esse registro, a entidade não pode apresentar o projeto, para não ter aquele problema que foi falado aqui de repente ter algum problema na prestação de contas, né? Ou ter algum problema relacionado ao atendimento com a criança e adolescente. Então a gente fiscaliza. É uma das ações do Conselho. O Conselho da Criança, eu poderia ficar aqui falando por muito tempo sobre o trabalho, porque são muitas comissões, muitos trabalhos que nós realizamos lá. Mas a principal é defesa de criança e adolescente e, principalmente, trabalhar essa questão de suplementar ações no município na perspectiva de defesa de criança e adolescente. E aí eu fiz questão de trazer essa lista aqui, até para a gente falar das 33 entidades, né, que receberam. E assim, eu até falei aquele dia, né, lá na Concha Acústica, eu duvido que não tenha alguém aqui, né, nos ouvindo, que não conheça alguma entidade dessa, que recebeu o recurso, que aplicou para criança e adolescente. Então nós temos das 33, né, rapidamente, a Associação Evangélica Beneficente de Londrina, que apresentou um projeto, foi aprovado, passou pelo crivo e recebeu o recurso. Associação Flávia Cristina, Associação Mãos Estendida, AME, né, Instituto Adamar, depois nós temos o Instituto Leonardo Murialdo, Instituto Roberto Miranda, Instituto União para a Vitória, Ministério de Missões e Adoração MMA, Escola Social Marista, Casa Acolhedora, Associação Ano 53, a Cefil, Centro de Convivência Pestalozzi, Clube das Mães, a ADRA, ONG Viver, a Soma, Associação Guarda Mirim, qual eu trabalho, Meprove Pequeninos, a APAI, Sei Espaço Criança, Instituto Pé Vermelho, Casa do Caminho, Sei Irmãs de Betânia, o CEPAS, Centro de Ocupação de Londrina Col, Sei Tia Lana, ILES, Sei Estrelinha, Ina Brasil, Sei Sebastião Saraúza, Nuzelon e Casa Acolhedora. Agora veja só, com 6 milhões, nós conseguimos atingir 33 entidades. Então, imagina com esse potencial que o município tem, quantas entidades poderiam, porque nós temos mais de 80 registradas hoje no Conselho da Criança. Foram todas que receberam, né? É claro que o edital ele é público, qualquer um pode apresentar. Mas, assim, tirando essa parte dos editais, o Conselho tem trabalhado também agora no banco de projetos, que aí sim, isso vai ser uma revolução para nós. O pessoal do Secretaria do Idoso, do Conselho do Idoso, já tem esse banco, e o nosso tinha sido proibido pelo CONANDA, e agora ele nos autorizou novamente que tenha esse banco. Então vai ser um grande salto. Por quê? As entidades vão conseguir apresentar os projetos, e aí na hora da destinação, no próximo ano, possivelmente, a pessoa já vai poder fazer a destinação direta para a entidade que ela achar mais interessante. Então isso vai ajudar muito, porque uma parte desse recurso fica no fundo, para abrir outros editais. Cerca de 20% desse valor arrecadado fica lá no fundo, né? E aí tem todo o movimento das entidades que vão também ajudar na captação, né? Junto com esse trabalho que vocês já fazem maravilhosamente aqui com o Sescap. Então a gente está correndo com isso no Conselho, para conseguir esse ano ainda, porque a nossa gestão vai até setembro, e até setembro a gente quer deixar isso tudo pronto, porque aí no próximo ano a gente vai ter se Deus quiser, um boom nessa captação que vai ser maravilhosa. Então, assim, no que é patrocinado com esses recursos? Eu acho que isso é importante. Todas essas entidades receberam recursos. Por exemplo, entidades que já prestam serviço no município na área de assistência social, atendem crianças e adolescentes. Às vezes a entidade não tem condição de comprar uma mesa, não tem, porque o recurso não vem para isso, não vem, né? Principalmente na área da assistência. Então, pode ser, por exemplo, que eu precise de algo para cozinha. Pode ser que eu precise, por exemplo, de oficinas, que eu posso, durante 2 anos, executar um projeto de oficinas para as crianças, como nós temos vários exemplos aqui. Então, oficinas de taekwondo e entre N oficinas que podem ser feitas. Então, essas entidades todas apresentaram algum tipo de projeto para suplementar as ações que eles já fazem no dia a dia aqui no município, né? E são entidades muito importantes e muito consideradas aqui em Londrina. Muito bem, Cláudia. Uma dúvida. Esses projetos, eles têm começo, meio e fim, ou são projetos que podem iniciar e ter uma longa duração?
Explica um pouquinho para nós. Maravilhosa essa pergunta. Quando eu falei que esses projetos eles suplementam ações que já existem. Então, por exemplo, como eu falei, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos que nós temos na entidade, ele já funciona. Só que certos elementos para melhorar essa ação, precisamos de apoio ou da sociedade do modo geral, através de ações de doações, eventos, ou através dessa destinação que pode ser suplementado. Então, são suplementações. Então, até 2 anos, tem uma previsão legal, que até 2 anos você pode executar um projeto, finalizou, presta conta, como o doutor bem falou, e aí você está apto novamente a apresentar um outro projeto, ou se no decorrer deste projeto, a entidade, né, quando a gente tiver já o banco de projetos, quiser apresentar um novo projeto, sem problema, você vai apresentar até melhor que apresente antes, mas não é para ação continuada, que é o que você está falando, porque a ação continuada, quem tem que garantir é o município, né? Igual educação, assistência. Então, essas ações da escolarização formal, ou no caso nosso do serviço de convivência, aprendizagem profissional, a gente recebe recurso para fomentar e para trabalhar continuado para essas ações. Mas esse recurso é muito bem-vindo, porque a gente consegue fazer 1 milhão de coisas, né, desde pequenos reparos, que são coisas muito caras, por exemplo, reparar pintura, melhorar em vários aspectos, o atendimento, qualificar esse atendimento. Então, ele pode durar até 2 anos, né, e aí finaliza, presta conta. E aí pode representar ou, né, pensar em uma outra estratégia. E às vezes acontece que a entidade consegue fazer um projeto e ela consegue superar aquela necessidade que ela tinha e cria tem oficinas, por exemplo, que depois conseguem outros patrocínios, inclusive. Então você imagina, você começa uma oficina de taekwondo e aí depois o pessoal vê a coisa funcionando no dia a dia e fala, puxa, é muito legal, nós temos que ajudar a patrocinar para isso não parar. Então, às vezes, não vem o recurso só do fundo. Tem outras ações, mas começou lá no recurso que veio do fundo. Cláudio, assim, até aproveitando, às vezes as pessoas nos perguntam também, o cidadão comum que ele quer ter essas informações de onde está sendo destinado esse recurso, ele acha isso na internet? Sim, tanto o conselho ele emite esse relatório, que é público, né, tem no site, e tem o edital público. E o site é o site da prefeitura? CMDCA Londrina, né, é só procurar. Inclusive lá nós temos a campanha Futuro Criança, né, que é essa campanha que a gente trabalha aí da destinação, que é essa campanha Futuro Criança. Então tem aqui o QR Code, clica nesse banner que tem lá no site da prefeitura, entra e lá tem todas as explicações, inclusive para poder fazer a destinação. Uma outra coisa também, doutor, que é bem importante, que você frisou sobre a questão dos prazos aí da destinação, é a questão principalmente no final do ano. O pessoal toma bastante cuidado, porque de vez em quando tem algum problema relacionado, e eu acho que é bem importante a gente colocar isso no radar. Sobre os dias úteis na finalização do ano. Porque o pessoal desse ano, por exemplo, caiu na sexta-feira. Uhum. E aí, assim, algumas pessoas deixaram para fazer na segunda. E aí já caiu para o exercício. E aí gera um problema. Sim. Então é sempre importante fazer antes para não ter esse tipo de dificuldade. Mas está lá no site, é só entrar e todas as informações. E quem também quiser mais informações pode entrar em contato com o conselho, tem um número lá, que o conselho deixa isso público e sem problemas. Ok. Muito obrigado, Cláudio, pelas explicações. A gente que agradece. Muito esclarecimento. Gabriel, mais alguma Eu queria questão? Perguntar ao Dr. Reginaldo, ele já passou por alguns números, se ele pudesse nos explicar mais sobre os números, sobre o potencial de Londrina, que já foi explicado, mas também sobre as outras cidades, se ele pudesse explicar para nós. Nós fizemos aqui, para fazer esse levantamento desse debate com a sociedade civil, um levantamento de quantas pessoas, né, dentro da declaração de ajuste, né, limitada a declaração de ajuste, não considerando o que a pessoa fez ao longo do ano, quantas pessoas teriam potencial, né, ou seja, aquelas pessoas que fazem a declaração completa e teriam o potencial de fazer essa destinação agora na oportunidade da declaração de ajuste, e quantas fizeram. E também um comparativo entre os municípios aqui do Paraná.
né? Isso nos trouxe essa preocupação que desde o ano passado aí eu levei ao prefeito, às entidades civis, e o SESCAP, né, foi uma das que encampou esse problema, vamos dizer assim, né, que eu vejo que o problema está na falta de informação, ou talvez na falta de disseminação desse conhecimento na sociedade, né? Porque a gente listou aqui todas as razões que as pessoas podem fazer sua destinação sem problema nenhum, né? Então, por que não fazem? No meu entendimento, é falta de informação mesmo, falta de trazer essa informação e essa possibilidade. Mas, para vocês verem como a gente tem um trabalho grande a se fazer aqui em Londrina, tomando-se por base que nós tivemos 66 mil contribuintes que fizeram sua declaração completa aqui no município de Londrina, se todos esses fizessem a destinação, nós teríamos uma arrecadação de 56 milhões, né? Ao contrário disso, só 971 fizeram, né? E nós tivemos uma arrecadação de 1.700.000. Mas por que me preocupa isso? Porque se a gente pegar cidades como Maringá, por exemplo, né, vamos aí explorar um pouco do nosso provincialismo ali, né, e comparar com Maringá, Maringá houve a destinação de 3.600.000, ou seja, 2 milhões a mais que Londrina, tá? E o potencial de Maringá era bem menor que Londrina. Enquanto Londrina tinha 66 mil pessoas que poderiam fazer essa destinação, Maringá teria só 50 mil. Né? Enquanto Londrina, só 971 pessoas fizeram, em Maringá 1.600 pessoas fizeram. Né? Então, a gente entende, né? Os motivos que eu posso encontrar aí é desinformação mesmo. Outras cidades que a gente pode citar, todas elas com destinação maior que Londrina: Maringá, Ponta Grossa foi maior que Londrina, foi 2 milhões de destinação. Cascavel foi maior que Londrina, foi 1.800.000 de destinação. Campo Mourão, que é uma cidade muito menor que Londrina, que apenas 9 mil pessoas fizeram declaração completa, R$1.300.000 foi arrecadado em Campo Mourão, né? Então, esses números trazem para mim assim, a necessidade de toda a sociedade civil, as entidades, aí, as associações profissionais e os contadores aí têm um papel fundamental nisso, de levar aos cidadãos essa possibilidade de exercer sua cidadania, né? Nada mais que isso. Ok, doutor. E só complementando, né, uma coisa que o doutor falou que eu achei muito importante, a quebra desse paradigma, né, de que eu vou declarar, vou cair em malha. Desde que faça da forma correta e faça o recolhimento em guia apartada, sim, não teria esse risco, né? Então, hoje com 1.700.000 aqui, o Cláudio acabou de nos relatar que tivemos 33 entidades beneficiadas aí com os recursos do fundo. Sim. Imagine se nós fizéssemos aí, não vamos colocar o teto, mas metade do teto, que são 25 milhões, né? Nossa. Né? Mais, né? Se nós chegarmos ao que Maringá faz, nós já teríamos aí 1 milhão a mais, né? Dobraria. Quantos projetos já estariam? Quantos projetos? Né? Então, aos nossos ouvintes, contribuintes, contadores, que dissemine essa destinação de uma forma sensata, de uma forma tranquila às pessoas físicas aí que façam a declaração completa, para que a gente possa aumentar essa arrecadação, que é de muita importância para o nosso município. Obrigado, pessoal. Então, novamente aí, fazendo o nosso fechamento aqui, aos empresários também que estão nos ouvindo, não se preocupem, né? Também é possível destinar uma parte do IR das empresas tributadas pelo lucro real. Os limites variam de 1% para cada fundo, 2% para projetos, 4% para projetos culturais e audiovisuais, mas isso é uma conversa para um novo dia. Um outro dia trataremos disso aqui novamente com o Dr. Reginaldo. Doutor, mais uma questão. Em termos de realização da destinação. Então, a gente pode fazer de duas formas, né? Durante o ano calendário ou diretamente, como a gente disse ali, pelo recolhimento dentro da declaração de ajuste
agora, nesse momento, certo? Sim. Tá, então, nesse momento, né, a gente utilizaria ali a ficha de informações de doações, geraria essa DARF apartada, faria esse recolhimento, 100% dedutível, correto? Quem já tem essa restituição programada, ele vai fazer o recolhimento, mas ela vai incorporar a sua restituição posterior, certo? Exatamente, Jonas. O programa está preparado para fazer 70%, digamos assim, do trabalho, né? Porque lá você vai acessar a ficha de doação, o próprio programa vai dizer quanto você tem de potencial para fazer destinação, ele vai fazer esse controle, né? Okay. De quanto do seu tributo que você poderia doar, né? Dentro do que o próprio programa calculou quanto de tributo que você deve, ou já recolheu, né? Que você, no ajuste, vai pagar no ano. Ele vai fazer o cálculo do limite que você pode doar e ali dentro desse limite está livre para você fazer a destinação de quanto você quiser, né? E lá no programa também você vai escolher para qual fundo e até para qual município você vai destinar. Então, aqui a gente está falando aqui de Londrina, né? Mas, olha, eu conheço uma instituição que está lá no fundo de Cambé, né? Eu posso colocar lá o município de Cambé e destinar para o fundo de Cambé, né? O importante é o cidadão exercer esse direito de cidadania, de colocar esse seu imposto onde ele pode ser fiscalizado diretamente pelo cidadão. Então, ele não corre esse risco, né? Se ele tiver, na declaração de ajuste, ele tiver que pagar imposto, ele vai pagar 2 DARFs, né? Um relativo ao imposto, um relativo à destinação. Mas o valor total dos 2 DARFs vai ser o mesmo do imposto que ele teria a pagar, né? Se ele tiver restituição, ele vai pagar apenas um DARF só da destinação e lá, a partir de maio, quando começam as restituições, ele vai ter esse valor ressarcido com a taxa Selic, né? E vamos pensar o seguinte, que se você for num banco hoje, você não consegue taxa Selic, né? Então, é até uma aplicação financeira benéfica aí para o contribuinte, né? Muitas vezes, além da conformidade que a gente tem na malha fiscal, a gente parte para uma fiscalização, né? Às vezes. E eu ouço eu tenho 20 anos de Receita, eu já ouvi muito isso, né? De que, olha, eu soneguei porque eu não concordo ou não sei o que fazem com o meu dinheiro que vai para o governo. Daí eu falo, olha, isso só é verdade em relação a 94% do seu tributo. 6% você tem essa possibilidade de verificar fisicamente o que está sendo feito com o seu recurso. Então, esse é um grande apelo para que as pessoas façam a destinação. Perfeito. Muito obrigado novamente. Gabriel, uma pergunta para ti. Quais são as principais dúvidas que chegam para você no seu escritório nessa época de imposto de renda? Olha, relacionado à destinação, né? Como fazer ali, o pessoal tem muito receio em fazer uma doação além da restituição que tenha, né? Além do imposto a pagar. Eles acreditam que vai ficar um valor a maior, né? Mas o Dr. Reginaldo esclareceu bem, né? Mostrando que não, o valor continua igual. Outras dúvidas, as maiorias são relacionadas ao prazo, né? Eu imagino que muita gente vai deixar para o dia 31, né? O dia 30 vai pegar bastante gente, né? E com relação às informações aí que têm sido vinculadas com o novo teto de isenção, que vai só entrar lá para frente, são essas as dúvidas que mais chegam ali para o escritório, né? O pessoal acha que já está sendo aplicado o novo teto. São essas as dúvidas que mais chegam. Perfeito. Antes da gente partir para a nossa finalização aqui do nosso podcast, queria deixar a palavra aberta, né? Vamos começar ali com o Gabriel, para fazer um fechamento da destinação. Qual que é o seu recado para os nossos ouvintes, Gabriel? Olha, Jonatas, eu acho que o recado ali seria para o associado Sescap, né? Tentar melhorar esse número da destinação, né? Cada um fizer um pouquinho, conseguir ele 1 ou 2 ou 3 destinações a mais que ano passado, já vamos ter um salto grande aí nessa destinação, né? Eu acho que é uma tarefa para todos ali do Sescap, né? E as outras entidades também, né?
Eu acho que essa é a lição mais importante do dia. Perfeito. Doutor Reginaldo? Olha, eu vou aproveitar aqui o espaço, né, puxar um pouco a sardinha para o nosso lado aqui, questões não diretamente ligadas ao imposto, à destinação, mas levar aos ouvintes, né, desse podcast e também aos contadores que não deixe para a última hora, né, a gente sabe que tem inclusive essa tipicidade da data, mas às vezes a gente vê as pessoas pagarem multa à toa, né, porque deixou para a última hora e não conseguiu reunir documentos e tal. Então, quem faz a própria declaração, utilizar a declaração pré-preenchida, né? A declaração pré-preenchida é uma ferramenta espetacular, porque tanto para o contador quanto para quem faz a própria declaração, porque ela traz todos os dados da declaração anterior, né, e mais 13 dados, né, de campos que seriam obrigados a ser preenchidos, dependendo da quantidade de informações que esse contribuinte tem. 13 dados que são dados que já estão lá no banco de dados da Receita. Né? Então, basta que ele confira esses dados com a realidade. É claro, é uma ferramenta, ela não se exaure, né? Não é só baixar para preencher e apresentar a declaração. É uma ferramenta, vamos utilizá-la, mas vamos conferir se os dados estão corretos. Né? Se faz através de contador, né? Passar a procuração para o contador para que ele possa baixar a pré-preenchida. Já levar os documentos ao profissional, né, que faz, para que também, né, Gabriel, eu imagino que os últimos dias para vocês é terrível, porque a pessoa ainda está lá levando documentos, então não deixar para a última hora, né, claro, de tudo que a gente falou aqui, vamos aí abrir nosso coração para fazer essa destinação, né, melhorar essa situação que nós temos aqui. Eu acho que essas entidades que estão nos fundos fazem um trabalho espetacular, né, com transparência, né, Cláudio? Né? E isso é importante. E a gente tem que pensar que, olha, é um recurso federal que está sendo aplicado aqui na nossa cidade. Se esse recurso não vier, né, as instituições vão continuar fazendo o trabalho e vão continuar precisando de recursos, só que vai sair recurso da prefeitura, né, ou da própria doação, enquanto que esse recurso que o contribuinte já vai tirar do bolso, ao invés dele ir para a Caixa Geral do Governo, vem aqui para os nossos fundos. Perfeito, doutor. Cláudio? Bom, eu quero dizer que agradecer vocês, porque eu acho que, como eu falei no começo, uma conspiração do bem, né? A gente aqui também representa o Conselho do Idoso, a gente está falando de criança e de idoso, olha que interessante, né? E aí eu quero deixar só para conhecimento mesmo do público que o Conselho da Criança, ele é um conselho transversal. O Conselho do Idoso é para o idoso, mas o da criança ele é transversal. Então, a criança está em todas as políticas públicas, em todas as instâncias. Então, quando é feita essa contribuição, imagina o tamanho dos benefícios. Entidades que são, por exemplo, Centro de Educação Infantil, que está lá na educação, eles podem apresentar projetos. Entidades que estão dentro da assistência social podem apresentar projetos. Então, assim, de várias áreas, inclusive o pessoal que é do circo, que é da parte de esportes, então todos eles podem apresentar. Então, assim, o alcance é muito grande, né? Eu tinha esquecido de falar isso, eu quero frisar quão importante é essa destinação, porque é um leque de opções que a gente tem para poder beneficiar mesmo, né? Levar benefício para a criança e adolescente, para o idoso, como a gente já falou. Então, quero agradecer vocês e dizer que o Conselho continua lá, disponível para esclarecer qualquer dúvida também, né? O sisteminha nosso, ele está lá, ele é autoexplicativo, então pode gerar, inclusive, lá no sistema da prefeitura já o boleto para fazer o pagamento. Então, é bem tranquilo. E qualquer dúvida que tiver, a gente está à disposição. E, mais uma vez, agradecer imensamente. Ok, pessoal. Eu também quero reforçar o apelo para que todos façam essa destinação, porque, na realidade, como a gente já tratou aqui, não vai sair nada a mais do nosso bolso, ou do bolso de quem for doar. Ele vai simplesmente destinar para um local diferente. Uma parte vai para o governo e uma parte para o fundo da criança e do adolescente, fundo do idoso, fundo geral do município, que a gente pode apresentar os demais projetos
e utilizaram em prol da nossa comunidade. Chegando ao fim aqui de mais um episódio do Declare e Conte, o podcast do Sescap Londrina e região. Em nome da entidade, agradeço a participação do delegado da Receita Federal, Dr. Reginaldo, do empresário contábil, Gabriel, Obrigado. do Cláudio, que faz parte da secretaria, né, da criança ali, do adolescente. Muito obrigado, pessoal. Vamos chegando ao fim aqui do nosso Declare e Conte. Agradeço a participação de todos os presentes aqui em agradecimentos anteriores e ficamos até uma próxima. Muito obrigado e até mais em nome do Sescap Londrina e região.